E de volta com vídeo resenha. Estava com muita saudade disso. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e hoje eu vim falar sobre um livro que eu li e assim, eu adorei e amei demais esse livro. E faz tanto tempo que eu não faço um vídeo resenha aqui pro canal e eu resolvi trazer isso novamente, porque eu gosto muito desse tipo de vídeo, apesar de que não tenha muitas visualizações, mas tudo bem, né? Mas eu quero muito voltar com esse tipo de vídeo esse ano e eu escolhi para falar em específico desse livro aqui, que é A Empregada, de Freida McFadden. Eu acredito que se pronuncia assim, né? Para vocês verem a capa. Eu sentia muita falta de ler thrillers, de suspense, de mistério, sabe? Eu tava sentindo falta desse tipo de livros. E ano passado eu li muito tipo romance, fantasia, e eu meio que estava um pouco de saco cheio de ler esse tipo de gênero, apesar de que é um gênero que eu gosto bastante, né? Eu amo esses dois gêneros, mas eu queria fugir um pouco disso. E eu falei, vou começar esse ano lendo um thriller. E especificamente eu escolhi A Empregada porque, né, tem aí a adaptação do livro, eu ainda não assisti, mas de acordo com a minha amiga, que é obcecada pelo livro da Freida, ela literalmente disse para mim que amou demais a adaptação, falou que algumas mudanças que teve ali no filme, se a Freida tivesse colocado no livro, seria sim um ponto-chave maravilhoso pela história. Eu ainda não assisti, mas estou muito curiosa e ansiosa para assistir, então vamos falar um pouquinho da Empregada e do que eu achei. Basicamente, aqui a Empregada a gente vai acompanhar 4 protagonistas, que é a Millie, Nina, Angel e Enzo. Enzo, basicamente, ele é meio que um personagem secundário, mas ele é muito importante para a trama. E, basicamente, a Millie, ela é uma prisioneira, ela acabou de sair da prisão e ela tá meio que uma liberdade condicional, acredito que se chama assim. Só que ela tá morando no seu carro e ela precisa muito de um emprego para poder, pelo menos, ter uma vida financeira um pouco estável. Ela consegue fazer uma entrevista para ser empregada na casa de Nina e de Andrew, porém, ela meio que passa uma semana sem ter nenhum tipo de resposta. Então, ela meio que tá em desespero tentando achar um trabalho. Até que ela acaba recebendo essa resposta e conseguindo esse trabalho como empregada na casa de Nina e de Andrew, que por sinal eles são Nina e Andrew Winchester. Esse nome Winchester só me fez lembrar de Sobrenatural. Para quem assistiu essa série, sabe muito bem o que eu estou falando, porque eu amei demais. Só fez me lembrar de Sobrenatural por conta do Winchester. Enfim, Millie acaba aceitando esse trabalho, ela vai para casa de Nina ali para poder começar a trabalhar. Então ela se muda para aquela casa e acaba aqui morando em um porão, no porão da casa. Basicamente um porão bastante sinistro e muito estranho. E o que acontece aqui é que coisas estranhas vão acontecendo na casa. Nina parece ser uma boa pessoa, mas ao mesmo tempo ela parece ser uma pessoa um pouco instável. Ela parece literalmente uma pessoa louca. Uma hora ela fala, faça isso, fala pra Nina, faça isso, mas em outros momentos a Nina fala pra Millie, eu não mandei você fazer isso. Então meio que faz com que mostre que ela é uma personagem instável. E realmente ela é uma personagem instável. Não só ela, mas a Cecília, que é a filha de Nina e de Angel. Que por sinal a gente só vai descobrir o que de fato aconteceu além da história com Nina e Angel e de Cecília lá pela metade do livro. Porque realmente a gente fica como a Millie com um monte de perguntas e fazendo milhões de teorias. E coisas estranhas vão acontecendo naquela casa, coisas que Nina vai fazendo e que vai fazer a gente questionar diversas coisas. Não só ela, Millie também vai começar a questionar. E, claro, o plot do livro é assim, surreal. Praticamente, a base da história é essa, acompanhar a Millie dentro da casa de Nina e de Andrew. Tanto que Millie vai acabar se envolvendo com Andrew, Nina vai acabar fazendo muitas coisas instáveis que você realmente vai se questionar
essa mulher é literalmente louca. E, de fato, Nina não é só louca, mas ela é uma gênia. Foi a única coisa que eu pensei. Então é assim, basicamente é o que resume o livro A Empregada, porque se eu falar muito, meio que vai acabar dando spoiler, e eu não quero, porque meio que estraga ali um pouco a experiência lendo esse livro. Realmente foi uma experiência muito boa para mim, foi uma experiência entanto, foram plots que na minha cabeça não tinha passado, que realmente era uma coisa que eu não teria imaginado, não teria feito. A única coisa que eu estava pensando é a razão e o motivo de Millie de ter parado na cadeia, foi a motivo e a razão disso. E a única coisa que eu pensava era que Nina e Cecília são um bando de loucas dentro daquela casa. E que Andrew era um personagem assim, meu Deus, esse homem aguenta tudo, ainda mais com essas duas loucas. Só que a reviravolta da história, o plot, você literalmente pensa, ok. Agora faz todo sentido de Nina e Cecília ter agido daquela maneira quando você realmente entende o plot de toda a história. A escrita da Freida é muito envolvente, eu me envolvi demais. Eu lembro que quando eu comecei a ler o livro, eu acho que em menos de 3 horas, acho que eu já estava em 20% do livro. Eu me envolvia muito com o mistério, com o suspense. E o início do livro, a gente não sabe de fato quem é a personagem, porque no início do livro a gente sabe que tem um corpo morto e tem uma protagonista que está de fato literalmente questionando por que ela não está sendo presa e qual a razão disso. Até que só no final do livro a gente descobre quem é a personagem do início, do prólogo, e de fato o porquê, né, todo aquele questionamento e de como, qual é o corpo que foi encontrado ali de início, que a gente não sabe quem é. E realmente eu gostei bastante, porque o início eles te instiga a querer saber mais, eles te instiga a querer saber a razão, os acontecimentos que fizeram chegar até aquele ponto da história. E o plot para mim foi maravilhoso. Eu literalmente passei pano bonito para essa personagem. Realmente eu bati palmas e quando eu descobri o plot eu fiquei dando palmas e muitas gargalhadas, porque era uma coisa que não tinha passado pela minha cabeça. Então assim, eu falei, gente, aqui foi uma gênia. E o final do livro, né, que é o epílogo, para mim foi a chave de ouro. Maravilhosíssimo, né? Eu estou muito ansiosa para ler a continuação, apesar de que eu não queria entrar naquela questão de esquema de pirâmide, eu não queria ler uma série, mas ler A Empregada eu acho que foi um pontapé maravilhoso para eu poder entender um pouco a história da Freida, porque eu vejo muita gente que lê os livros dela e se apaixonam. Os livros dela são bem instigantes. Minha amiga praticamente leu quase todos os livros dela. E se eu não me engano, a Freira já publicou acho que mais de 10 livros. Então, assim, que ela literalmente escreve muito rápido. Então, assim, é um livro bastante envolvente. Gostei bastante disso. E praticamente eu já estou pronta para ler um outro livro da autora. Eu vou ler, se eu não me engano, é A Professora, que é basicamente um livro único, não é um livro de série, então para mim eu acho que é melhor. Eu estou procurando ler Thriller que seja volume único e não que tenha continuações. Mas é claro, óbvio que eu vou ler sim, né, as sequências da Empregada, porque eu fiquei muito curiosa. Eu estou muito ansiosa, né, para ler a continuação, para ver o que vai acontecer com a vida de Millie, né, e sabendo, né, do final, né, da Empregada, porque eu fiquei muito curiosa. Não só isso, o Enzo é um dos personagens principais da trama, porque ele é literalmente uma peça-chave ali da história, é ele que meio que vai dando aí algumas dicas para Millie, né, sobre o que realmente acontece dentro daquela casa, dentro da casa de Nina, de Andrew, quem é de fato ali, né? Realmente, eu amei demais a maneira de como foi escrita, desenvolvida, o plot, tudo pra mim, eu adorei, eu amei a história, foi maravilhoso. É uma leitura que eu indico bastante pra vocês. Pra quem nunca, né, leu Thriller ou quem busca ler um Thriller super legal, com um plot muito bom, eu
Indico muito o livro da Freira, A Empregada, começo por ele. Para quem nunca leu nada da Freira, para mim foi uma leitura maravilhosa. Adorei bastante e, assim, eu acho que foi um bom pontapé que eu dei ali em ler, né, algo da Freira, e também não foi isso, mas também um pontapé muito grande para poder voltar a ler Thriller, porque agora, de fato, quero muito ler Thriller. E, óbvio, os livros da Freira foi uma chave ali de ouro para mim voltar a ler a esse gênero. Então, amei muito demais. Enfim, foi um livro que eu gostei bastante, adorei e, óbvio, estou aí ansiosa pelas continuações, né, de A Empregada. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo resenha e eu resolvi trazer isso com esse livro. Eu espero muito trazer com outros livros aí durante esse ano de 2026. Mas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre, né, postando coisas por lá sobre minhas leituras, atualizando. Mas, enfim, é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.